Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de produção de texto. Hoje vamos falar sobre a temida crase. Se você quer aprender sobre esse assunto, se liga na aula de hoje, pois ela pode mudar o seu texto. O primeiro passo para aprendermos a usar a crase é entender do que se trata. Ela nada mais é do que a fusão entre a preposição a e o artigo feminino a. E aqui então vai a primeira regra. Ocorre crase apenas diante de palavras femininas. Veja neste exemplo. Ele entregou à secretária o relatório. O verbo entregar exige a preposição a. Quem entrega alguma coisa a alguém. A expressão que vem à frente é feminina, a secretária. Portanto, nós marcamos a fusão entre essa preposição a e o artigo feminino a por meio do acento grave, sinalizando que houve a fusão. Além disso, usamos a crase também para indicar horas. A reunião será às 18 horas ou o evento será às 21 horas. O acento indicativo de crase também deve ser usado nas locuções adverbiais que indicam tempo, modo e lugar. Veja nessas frases. Eles se encontram à noite. À noite é uma expressão que indica tempo, por isso deve ser usado o acento grave. Outro exemplo. O encontro foi feito às escondidas. Às escondidas indica o modo como o encontro foi feito, por isso deve ser usado o acento grave também. E o livro está à direita do monitor. À direita indica a localização, ou seja, o lugar onde o livro se encontra. Por isso, usa-se o acento grave. Agora que sabemos quando a crase deve ser usada, vamos nos atentar para os casos em que ela não ocorre. Diante de palavras masculinas, por exemplo, não devemos usar o acento grave. Ele foi a pé para o trabalho. Como pé é uma palavra masculina, não se deve usar o acento grave. Também não usamos ou não ocorre crase diante de verbos. A criança começou a falar. Não devemos também usar o acento grave entre palavras repetidas. O remédio deve ser tomado gota a gota. Ou eles tiveram uma conversa face a face. Por fim, não ocorre crase também diante de pronomes. Por exemplo, entregou a você o trabalho. Você é um pronome, então nesse caso eu não posso usar o acento grave. Aqui, gente, há uma exceção. Diante dos pronomes senhora, dona e senhorita, admite-se o uso da crase. São esses os únicos casos em que nós podemos usar crase diante de pronomes de tratamento. Há também os casos em que o uso do acento grave para sinalizar crase é facultativo. São eles, diante da preposição até, então, por exemplo, fui até a Bahia. Nesse caso, tanto faz eu usar ou não usar o acento grave. É facultativo também o uso do acento grave diante de pronomes possessivos femininos. Por exemplo, ele se referiu à minha mãe ou ele foi à minha repartição. Nesses casos, é opcional o uso do acento grave, bem como diante de nomes próprios femininos. Ele entregou a Renata todos os seus pertences. Renata é um nome próprio feminino, então é facultativo. Agora vamos para as exceções. Eu disse no início deste vídeo que a crase só ocorre diante de palavras femininas, mas na frase ela usa salto a Luís XV. Percebemos que nessa frase, Luís XV é um termo masculino e antes dele foi usado o acento grave. Vamos entender por quê? Nesse caso, nós temos subentendido a expressão à moda de. Quando isso ocorrer, você deve sim usar o acento indicativo de crase, ainda que a palavra que vier à frente seja masculina. Mas guarde, essa é a única possibilidade de haver crase diante de uma palavra masculina. Quando estiver subentendida, a expressão à moda de. Outra exceção diz respeito ao uso da crase diante de pronomes de tratamento. Eu disse que nós não devemos usar crase diante da maioria dos pronomes. Porém, há exceção para os pronomes dona, senhora e senhorita. Nesse caso, eu posso usar o acento grave. Bom, agora que nós já sabemos as regras de quando usar, quando não usar e os casos em que a crase é facultativa, vamos tentar aplicar isso em alguns exemplos? Ele irá à faculdade.
Quem vai a algum lugar. Então, eu sei que já existe a preposição a. Eu preciso verificar se, nesse caso, a palavra que vem à frente é feminina. No caso, eu tenho o termo a faculdade, que é um termo feminino. Então, aqui vai ocorrer a fusão entre a preposição e o artigo feminino a. Mas se você ficou na dúvida, tente substituir o termo feminino por um masculino. E se der ao, quer dizer que no feminino vai ocorrer o acento. Por exemplo, eu vou substituir a palavra faculdade por colégio. Ele irá ao colégio. Quer dizer que ele irá à faculdade, deve ocorrer o acento indicativo de crase, pois, substituindo por uma palavra masculina, deu ao, ou seja, houve a junção da preposição a com o artigo masculino o. O evento será às 20 horas. Nesse caso, eu tenho às 20 horas. Por que eu devo empregar a crase aqui? Porque se trata de uma expressão indicando horas. Veja esse outro exemplo. Às vezes, eles se encontram à noite. Na primeira expressão que apareceu, indica frequência, indica tempo. Então, eu preciso usar o acento grave, já que é uma expressão que indica frequência ou tempo. E a expressão à noite deve ser usada com o acento grave, pois se trata de um termo que indica tempo. Bom, eu espero que essa aula te ajude a empregar a crase com mais segurança. Se você gostou, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no meu canal para ser notificado sempre que novas publicações forem feitas. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá!